E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Hoje é episódio número 11 do nosso podcast. Tô mega animado porque a gente trouxe hoje duas convidadas mega importantes nesse tema que a gente vai falar hoje, que é a experiência do colaborador, ações de endomarketing, como criar experiências inesquecíveis. E eu tô muito animado para bater esse papo. Para isso, eu trouxe aqui Lucy De Castro, já tá repetindo, da próxima vez já vai ter música. Já tô esperando aqui, eu já tô reservando. Isso aí, que é apaixonada por conectar pessoas e marcas e tem vários projetos incríveis no seu currículo, com mais de 30 anos de experiência com marketing, eventos, comunicação. É professora, pós-graduada, fundadora da Decasticon, mãe do seu filhote Bud, que tá sempre lá nas redes sociais. Tá lá assistindo a gente agora. Isso aí. Já participou de coordenação de grandes eventos, como Réveillon de Copacabana, Olimpíadas, Paralimpíadas, Copa do Mundo, Tudum da Netflix. E é a consultora aqui da Conexão Talento. Seja muito bem-vinda de novo, Lucy. Muito me honra. E ao lado dela, a Alessandra Durão, tá estreando hoje aqui com a gente. Prazer. Tem uma frase motivadora, né, que é a semente. Somente se dedicando, cuidando e ensinando as pessoas, conseguimos construir uma empresa sólida e feliz. Eu amei essa frase, eu tive que trazer aqui, porque é muito do que a gente acredita. Além disso, né, Head Trainer em PNL, é empreendedora e CEO da Alegra Recreação, uma empresa de recreação infantil, teen e também para adultos. Já atuou como diretora escolar e hoje se mantém como coordenadora de uma escola aqui de Niterói. Seja muito bem-vinda, Alessandra. E já queria começar falando o seguinte: vocês duas são referências para mim quando eu penso em experiência do colaborador, experiência incríveis para pessoas. Então, eu acho que a primeira pauta que a gente pode iniciar é a seguinte: contem um pouco como que foi a carreira de vocês até vocês terem contato com esse mundo de criar experiências, de gerar situações inesperadas. Como que foi esse desenrolar de carreira até se esbarrarem com isso? Eu queria dar as boas-vindas a nossa convidada e convidá-la a estrear. Tá contigo. Ah, obrigada. Eu comecei muito novinha trabalhando, muito. Acho que eu comecei a trabalhar com 16 anos, na verdade com 12, fazendo festa de paquita. Que legal. Então sempre empreendi, desde sempre. Desde o Assunção eu sempre empreendi. Mas essa veia de liderança, ela foi despertada quando eu ganhei meu primeiro livro sobre liderança, que é um Monge Executivo, bem piegas. Que legal. Mas que ele me deu um insight interessante e a partir dali, junto com uma MBA que eu fiz, deu um casamento legal para eu começar a olhar para as minhas equipes, que eu sempre tive mais do que uma. Sempre liderei mais do que uma, ou na escola, ou em colônia de férias, e em outros assuntos da minha vida também. E eu comecei a gerar experiências diferentes para quem trabalhava comigo. Que legal. E foi a partir de um livro, então, que teve esse... Foi a partir de um livro. De uma amiga. Ela nem trabalhava comigo. Ela me deu esse livro e foi a partir daí que eu comecei a gerar experiências diferentes. Que legal. E esse enviesamento para a área de recreação, tinha alguma coisa na família ou foi mesmo você? Foi a oportunidade do momento? Como foi isso? Eu sou do universo educacional. Sim. Tenho uma veia infantil e brincalhona dentro de mim, né? Assim, quem já me acompanha há tempos sabe que eu gosto muito de brincar. Eu acredito no aprendizado através e por meio de leveza, do cômico, não acredito num aprendizado por meio de uma coisa séria, até porque a emoção gera conexão e gera brincar é coisa séria, né? E gera um aprendizado mais rápido, né? A emoção gera aprendizado, o cérebro, ele fixa. Então, e eu sempre amei criança, demais. E eu trabalhei em creche, eu trabalhei tudo quanto era lugar, Lucas, eu trabalhava. Todos os lugares que me chamavam, até entregar colete. Eu fui estagiária no Salesiano, eu entregava colete, gente. Meu papel era entregar colete e recolher colete. Tinha criança que perdia jogo na Olimpíada das Escolas Integradas do Salesiano, ia embora naquela Santa Rosa, Rua Santa Rosa, chorando, ia catar colete lá na Avenida 7. Então eu já trabalhei em tudo quanto é lugar relacionado à criança. Que legal. E a recreação surgiu por um convite de uma amiga.
E a gente começou a oferecer recreação em hotel. Foi a minha primeira empresa, com 19 anos. Que legal. Muito interessante. Então já iniciou aí na carreira empreendedora desde nova. Com 19 anos eu comecei a trabalhar com recreação e sempre muito feliz, assim, sempre muito realizada. Que legal. Então antes de ser empresária eu fui muito recreadora também. A recreação te dá muita disposição física, muita vida, sabe? Muito bom. Que legal. E você, Lucy? Eu sempre gostei de fazer evento, né? Desde a época de adolescente, eu fui atleta. E aí, o que tem a ver atleta com isso, né? Porque a gente fazia muito evento pra gente se encontrar, e nunca era só uma festinha. Tinha que ser um acontecimento, né? Tanto que quando eu fui fazer vestibular, não tinha na época faculdade para quem... Até hoje ainda é uma coisa muito incipiente, eu acho que ainda a gente tem bons cursos, mas eu acho que ainda não está muito claro na cabeça das pessoas o que é trabalhar com evento, a cadeia alimentar, né, para trabalhar na área da indústria criativa. Aí eu fui fazer comunicação, fui fazer relações públicas. Eu sou relações públicas. Nunca atuei como RP, como se conhece, né? E aí a minha trajetória, da forma como ela vem se desenvolvendo, começou com um professor. A gente sempre tem um professor que a gente ama, que a gente quer ser ele, que até hoje é o Paulo Sérgio de Souza, ele foi diretor do CONRERP, o Conselho de RP. E aí quando eu estava para me formar, eu fui escolhida oradora da turma, aí eu falei para ele assim... Eu tô, assim, vivendo um dilema. Ele, qual é? Eu falei, eu vou perder o meu status de estudante e vou virar desempregada. Você contar na faculdade, ser estudante, você tá... Aí ele falou, não importa o que você faça na sua vida, faça sempre diferente. Essa foi a primeira dica que eu recebi, e ele falou, ponha sempre a sua assinatura em tudo que você faça. Então eu já fiz chocolate, bandeja de café da manhã, Rio by Night, mas sempre com a minha cara, com o meu jeito, eu botando alguma coisa. A outra grande sacada, eu trabalho com a SR Com, que é, se não a maior das maiores agências de eventos. Com eles eu fiz os inúmeros réveillons, Olimpíada, Paralimpíada, blá, 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 blá. E deles eu ouvi do Flávio, que era o CEO, que infelizmente já nos deixou muito precocemente, a frase, não existe memória sem emoção. Que legal, muito conectado com o que a Alessandra falou. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu creio que você fica, porque quando você faz uma propaganda da Coca-Cola refrigerante, você está trabalhando o top of mind, que é, quando o nome de refrigerante, você fala Coca-Cola. Agora, quando eu faço uma árvore de Natal da Coca-Cola em São Gonçalo, que eu tive a honra de coordenar durante 3 anos, a gente está levando a Coca-Cola para o top of heart, para o coração do seu cliente. Então, cada vez mais eu gosto e me encanta, e o que me move é criar ações para gerar essa emoção, para levar a tua marca não para o top of mind, mas para o top of heart. E cada vez mais eu me apaixono e cada vez mais eu gosto de trabalhar para fazer isso para o cliente interno, que é o colaborador, que você sabe. Aí, quando eu conheci a Conexão Talento, aí mesmo que foi mamão com açúcar, porque foi uma união de propósitos, né? Então, assim, eu venho ao longo desses 30 anos aprimorando esse meu tesão de criar experiências memoráveis da marca para se comunicar com o seu público externo, mas cada vez mais para o seu público interno. Porque assim, e aí vem aquela famosa pergunta, quando é que eu devo começar a me preocupar a criar emoção memorável para o meu colaborador? Quando ele ainda não é o teu colaborador. Sim. Porque para você poder atrair aquele colaborador que você quer na sua equipe. Então o trabalho vem de muito antes. Sim. Né? Gerar reputação, né? Sim. Exatamente, a reputação, a segurança, né? Para ser, assim como a Conexão Talento, um lugar em que você quer, bom para trabalhar, né? Ter o selinho lá. Sim. É isso. E vocês estavam comentando um ponto que ficou muito marcado para mim, olha que coincidência. A Alê, já vou chamar de Alê porque já tô aqui amigo, comentou que foi um livro lá no início e a Lucy comentou que foi um professor.
Olha que legal, a educação aí, né, forte. E, Lucy, uma coisa que a gente descobriu aqui um pouco antes de você chegar, que a gente estava conversando, eu tive a honra de ser aluno da mãe da Lê na escola. Minha mãe é mega badalada aqui em Niterói. Aí ela dá aula de português. Você falou no Assunção. Eu fui aluna do Assunção. Gente, olha também. Isso, então nós três somos alunos do Assunção. Porque eu tenho 60 anos, né, gente? Então talvez eu peço até... Você foi atleta de quê? Handball. Eu também, eu sabia. Eu sabia. Na hora que ela falou, eu falei, eu não vou interromper. Eu tava me coçando aqui pra perguntar. Gente, nada acontece por acaso, ó. O Marcelo já tá desesperado, ele vai embora. Tá normal isso aqui, não. Eu tenho 60 anos, então pode ser que eu fale coisas aqui das quais algumas pessoas não façam a menor ideia do que eu tô falando. Normal. Mas na época que eu estudei aqui, tinha meu Deus, não vou lembrar o nome. Até eu tô lembrando o nome. Mas era assim, a gente estudava de manhã, gente, sou da época de científico, tá? Desculpa. Eu fiz científico e à tarde tinha o curso profissionalizante. Que, aliás, é uma coisa que eu sou apaixonada a minha vida inteira, é em curso profissionalizante, curso técnico que não tem coisa para qual você não precisa fazer faculdade. Me desculpa aí quem discorda. Eu concordo. Né? Mas eu acho que tem muita atividade para a qual um curso profissionalizante técnico te coloca ali de frente e te permite já ganhar teu dinheiro, virar empreendedor e depois você se especializar. Aí eu fui fazer o quê? Normal. Eu fazia o científico e estudava na Assunção normal. Então eu fui aluna durante os 3 anos científicos, à tarde eu ficava lá. Foi onde eu descobri, eu quase fui fazer estatística. Eu tive aula de estatística no normal, me apaixonei pela estatística. Não, e olha que curioso isso, né? Como que a educação, ela tá sempre aí entrelaçando coisas com quem é a sua mãe? Elaine Durão. Elaine Durão, eu conheço esse nome. Aí você foi aluno dela. Fui aluno dela, a gente tava conversando aqui sobre isso, sobre histórias e tal. Tem isso, Niterói, né, Não, e é impressionante, porque como que a educação tem um poder nessas influências e, ao mesmo tempo, tem muita conexão quando a gente fala de experiências, seja para o colaborador, seja para o mundo de forma geral. Por quê? Porque eu sinto que quando a gente pensa aí em experiências do colaborador, experiências do funcionário, olhando um pouco mais para o passado, me vem na cabeça modelos um pouco mais engessados, né? Até essa própria palavra que hoje em dia está em alta, a experiência, antigamente ela não era muito empregada nesse local, né? Quando a gente pensava em experiência, talvez era experiência de laboratório, ou talvez experienciar. Não era algo. Vivência, né? Exatamente. A experiência era uma coisa assim, que você colocava em prática para ver se vai dar certo. Exatamente. Tinha essa conotação de alguma coisa sobre a qual você não tem muita certeza se vai dar certo, né? Legal. E aí, quando me vem na cabeça experiência, né, a gente falar sobre isso, eu queria entender, queria que a Lê contasse um pouquinho o que é Alegra, para quem tá aí ouvindo a gente, e eu também que tive contato recente, o que é Alegra, da onde surgiu essa ideia, como iniciou esse movimento. Conta um pouquinho aí. Alegra hoje a gente entende como um estilo de vida, assim, nosso. A gente parece até um mundo um pouco paralelo, assim, dentro das 60 pessoas que habitam hoje a minha empresa, né? Nosso jeito de ser, nosso jeito de se proteger, a gente tem um estilo próprio. Surgiu como? Eu trabalhava aqui na Academia Tio Sam e eu comecei a terceirizar a recreação, sozinha. E aí eu lembro que o Toninho chegou pra mim e falou assim, olha, não vou mais fazer por RPA, não tem mais como, agora você vai ter que virar PJ. E eu falei assim, eu não sei se eu quero virar PJ e tal, dar esse passo, na época muito novinha. E aí eu fui correr na praia e eu adoro coisas assim, astrológicas, espirituais, eu usufruo de todos os recursos disponíveis. Concordo. E aí eu fui ouvir o meu mapa astral. E aí eu ouvi no mapa astral Você fez com Zé Maria? Já fiz com Zé Maria e fiz com Elizabeth Licata também. Mas esse era o da Elizabeth Licata. E aí ela falou assim, era o meu mapa assim, um tempão atrás, ela falou assim, você, na época não fez o menor sentido pra mim, e ela falou assim, você tem um propósito de ter uma empresa da alegria. Gente... E meu marido falou assim, de repente você dá o nome de Alegra. E aí eu juntei essas duas coisas, eu falei assim, E é legal porque é ação, é verbo. E verbo leva a ação, né? Aí eu abria, éramos 3,
tem histórias engraçadíssimas, assim, de como eu abri a empresa. Não abri com a estrutura que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas ela cresceu rápido, e a gente cresceu rápido com a colônia de férias. No início eu não queria fazer festa. E aí você me pergunta, mas por que você não queria fazer festa? Eu não sei, menor ideia, eu não queria fazer festa. Não queria. Achava que festa não ia dar dinheiro, achava festa chato, eu só gostava de colônia. Não tinha muita visão empresarial, não tinha. Que bom, né? Normal. Não, assim, natural. que bom, porque podia, de repente, essa visão te forçar. Limitar, né? E eu acho importante verbalizar isso, porque hoje, quando eu atendo alguns empresários, né, as pessoas falam, mas eu tô errando nisso, eu também errei, calma faz lá. parte, né? É isso aí, né, vambora. É tão real, eu sou real, né? E comecei com colônia, e até que eu comecei, os clientes pedindo muito para eu fazer festa, a empresa foi crescendo, eu comecei a fazer as reuniões, os treinamentos, mas eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de ajudar, isso já é natural meu, até pela minha parte espiritual, eu gosto. Então isso ajudou na minha liderança, sabe? Eu sempre gostei de ter pessoas perto, então isso foi somando. E em paralelo, eu tive um chefe muito bacana, o Tuninho. Ele olhou pra mim e falou assim, Alessandra, eu adoro você trabalhando aqui comigo. Você é aquela assim, como a Rita Mateus, uma minha tutora fala, é melhor segurar um louco do que empurrar um burro. Eu sou frenética. Mas ele falou, você é muito criativa, mas você não me dá dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com você. Você faz evento, que eu amo fazer evento também. Evento dá aquele frio na barriga, aquela coisa de virar noite. Gente, eu amo fazer evento. Você faz evento, você bota 2.000 pessoas aqui no Tio Sam, mas eu preciso ganhar dinheiro. Você é criativa, tudo sai organizado. Ele me pagou uma MBA de 20 mil na UF, de planejamento de projeto. Isso no início da Alegra. Minha cabeça fez assim, né? Aí começou a despertar a empresária. Isso no início da Alegra, não tinha nenhum ano. Junto a isso, eu fiz não fiz o Empretec nessa época não. Junto a isso, eu abri a empresa, engravidei e entrei na Ponto de Referência, que é a empresa de consultoria. Então eu ganhei muito conhecimento em um ano. Legal. De novo, a educação. Em um ano eu ganhei muito conhecimento e bagagem, aí eu comecei a capacitar a minha equipe mensalmente. E aí tá hoje com essa história de sucesso aí, com muitos colaboradores, porque é impressionante, né, como que a gente tava conversando isso aqui um pouquinho antes de iniciar, né, como que o investimento nas pessoas, o acreditar na capacitação, no desenvolvimento contínuo, até o que você falou no início, né, de eu tenho um time que tá lá hoje, que às vezes a gente se vê, parece que a gente tá num universo paralelo, porque as pessoas estão ali tão envoltas, tão, né, ligadas ao propósito. Isso faz toda a diferença, né? Na verdade, as empresas todas deveriam ter essa sensação, né? Óbvio que em escalas diferentes, mas uma empresa que tem colaboradores ali e você vê uma departamentalização que parece que tem concorrência dentro da própria empresa, sabe? Que tem as lideranças estão indo para direções contrárias, sabe? É a receita do insucesso, né? A receita do fracasso, então... Na Alegra, todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. Na Alegra, qualquer um tem o direito de reivindicar aumento. Na Alegra, qualquer um tem direito a me dar feedback a qualquer momento. Que legal. A cultura do feedback é muito bem instalada. Muito legal. Muito legal. Então, sim, é diferente. É real. E é real, né? Acho que o mais importante é isso, porque quando... E a gente vai chegar logo lá, né? Porque eu sei que a sua trajetória deve ter se encaminhado e hoje você atua também na Alegra com interação para adultos também, né? Tem essa frente. E eu queria perguntar para a Lucy, quando a gente pensa em experiência, quando a gente pensa em ações de interação e quando uma empresa pensa em aplicar isso no seu time, quais são os benefícios, assim? Por que uma empresa tem que estar preocupada em gerar interação ou gerar experiências no dia a dia do colaborador? Eu digo que primeiro passo é a empresa entender que isso não tem que ser uma preocupação.
Porque assim, na medida em que isso é uma preocupação, ela está fazendo por obrigação e porque ele entende que faz parte de um rol de atitudes de um empresário de sucesso. Ela não faz aquilo com o coração. Ela realmente, legitimamente, não está preocupada em olhar para o seu colaborador, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é trabalhar essa postura. Quando eu chego numa empresa em que as pessoas me chamam porque me ouviram falar que eu fiz uma coisa legal, que é engraçado que às vezes o meu histórico, mais do que aproximar, às vezes assusta. O pessoal fala assim, nossa, ela fez Réveillon de Copacabana, nossa, ela fez Olimpíada. Não vamos chamar não, porque ela só vai fazer aquelas coisas imensas. E a gente é uma, né? E assim, eu falo, gente... O orçamento é curto. Não, e às vezes, eu já fiz... Eu digo assim, um evento para 100 pessoas me dá muito mais preocupação do que um Réveillon em que eu coordenei o palco do Leme e eu tinha milhões de pessoas ali. Porque qualquer coisa que dê errado para um evento de 100 pessoas fica muito mais visível do que coisa que estava lá. Então, não tem essa diferença. E eu não cobro... por isso, não é dessa maneira, né? Então, a primeira coisa é a gente entender o que eu faço. E a empresa entender que isso é para ser como acontece na Alegra. Quando você tem uma empresa em que a sensação que ela tem que vive numa realidade paralela, na verdade o que ela está me dizendo é que todo mundo conhece o objetivo e todo mundo vive pelo mesmo propósito. Então é mesmo um Ubuntu, sabe? É aquela coisa que quando eles estão lá falando da Alegra, seja dentro da Alegra ou dançando na praça em São Francisco, eles estão unidos pelo mesmo propósito. Sim. Então, assim, o benefício que eu acho que é falar e trazer essa questão do Employer Branding, por exemplo, do Employer Experience, é entender que isso vai trazer saúde para a empresa, saúde de relacionamento. Vai ter problema? Vai. Você vai ter ainda crise? Vai. Isso aí não é para, então eu vou começar a fazer ação interna, porque vai todo mundo viver no paraíso. Eu tenho certeza que a Lê tem que administrar situações lá, mas a forma como você consegue trabalhar isso é que é diferente. Você pode ter crise, você pode ter um embate, mas está todo mundo, quando para falar sobre aquilo, as pessoas querem resolver. É diferente. Então, assim, o primeiro passo, eu diria, é encarar o endomarketing, o employee experience, o employer brand, as ações internas, não como uma obrigação ou um problema, mas alguma coisa que passe a fazer parte da rotina da empresa para melhorar. Você reduz, a gente... Da jornada do colaborador. Não, a gente, exatamente, falando de jornada do colaborador, a gente já teve cliente aqui em que a gente descobriu que eles faziam um processo de recrutamento e seleção, aí recrutavam uma opção de gente. Mais da metade desse pessoal recrutado desistia antes de assumir. No momento em que está todo mundo querendo trabalho, a gente não entendia. Aí a gente foi pesquisar e entender o porquê. É o pessoal que é contratado, uma parte operacional, que é um salário que não é alto, então as pessoas não têm um poder aquisitivo grande, elas estavam trabalhando em casa sem o suporte de uma internet e de um laptop. Era para trabalhar no telemarketing. Então essa pessoa chegava e falava, obrigada, mas eu não vou poder. Até que a gente trouxe esse diagnóstico para a empresa passou a disponibilizar a internet e o laptop. Acabou o problema de turnover. Que na verdade não chegava nem a ser um turnover, porque a pessoa não chegava nem a se contratar. E a gente fez isso de uma forma gostosa. A gente criou uma ação para fazer esse acolhimento do pessoal. Então, assim, a gente tem lá a jornada do colaborador, elas continuam sendo as mesmas que tinha antes da gente fazer. Só que a gente as executa de uma forma única. A gente não tem produto de prateleira. A gente trabalha, eu digo, a Decasticon não trabalha com prêt-à-porter, trabalha com alta costura. Eu digo que a gente costura a ação no corpo do cliente da gente. Eu tive um grande hospital aqui de Niterói como meu cliente há mais de 20 anos, faço as festas de final de ano dele e nenhuma é parecida com a outra. Porque tem sempre alguma coisa diferente para comunicar. Eu adoro fazer o que eu faço, eu tenho certeza que você, né, tá na tua cara, que você ama também, e é a paixão que move a gente, né? Sempre foi a paixão, assim, é genuíno, isso que você falou, o que eu faço é genuíno mesmo.
Agora, na pandemia, eu levei um consultor financeiro para a empresa. Que legal. Tem nada a ver com a Alegra isso, mas é para as pessoas saberem economizar, poupar, organizar a vida de todo mundo. Cuidar da saúde do seu colaborador. O que vai acontecer até o ano que vem. O tempo inteiro eu estava informando para eles economicamente o que estava acontecendo. Eu levei médico, eu levei nutricionista, eu levei 3 terapeutas, segurando a onda de todo mundo. Ninguém surtou na minha empresa. E quem surtou, a gente deu amparo do lado, sabe? Sim. Todo o suporte a gente deu. Teve treinamento mensal online. Isso faz toda a diferença, porque realmente você não é uma... Eu não tô tentando passar uma imagem, eu tô realmente fazendo. Não tem a gente ainda vê aí... É porque eu me sinto responsável. Eu sou responsável por essas pessoas. Ô, Lucas, e outra coisa, né? Eu vou até dizer assim, sendo menos boazinha e sendo mais realista, a gente sempre apresenta assim, é legal você fazer isso, é importante. Na verdade, quem não fizer isso vai sucumbir, ponto. Então, assim... eu ainda duvido disso, Lucy. De que vai sucumbir? Eu não sei. Não, eu digo assim, você pode continuar tendo negócio existindo, mas não é nem a questão do negócio existindo. Eu estou dizendo sucumbir a própria, porque eu tenho certeza que líderes que ignoram e que não fazem isso em algum momento, quando está ele com ele próprio, ele chega e ele pode até não saber da infelicidade do que está faltando na vida dele, mas ele sabe que tem alguma coisa que está faltando para ele se sentir completo. Aquela história, né, de que o ser humano tinha 4 braços e 4 pernas e que acabou sendo dividido ao meio e hoje vaga pelo mundo procurando a sua metade. Eu tenho certeza que o líder, o empresário que não cuida do seu colaborador passa a vida procurando a sua metade. Eu acho que quando ele entende que o colaborador... Até me arrepia, gente, quando eu falo isso. Quando ele entende que o colaborador é o primeiro cliente que ele tem, o primeiro cliente de uma empresa é o seu colaborador. E que se o colaborador não tiver, ele não é feliz, assim, eu tenho que deixar meu colaborador feliz. Se ele não se sentir fazendo parte, ninguém se compromete com aquilo que não é dele. Os seus 60 funcionários, eles entendem que a Alegra é deles também. E isso é parte do comprometimento que eles têm. Então, eu acho que o empresário pode até optar em não fazer. Pode, é um direito que ele tem. Mas em algum momento, em algum momento ele vai perceber, ele olha para o lado e fala, poxa, aquela é tipo assim, a grama do vizinho é sempre melhor do que a minha. É ele entender que ele não precisa gastar fortunas, ele não precisa ter uma estrutura mirabolante, é ele começar a olhar, ele começar a perceber, ele começar a ouvir, começar e falar, gente, tem uma coisa que está se transformando, está aparecendo, e é meu colaborador. E aí ele começar a enxergar que tem um colaborador, né? E começar a incluir aquele cara no processo. Ele vai ver que vai ficar muito mais fácil, na verdade. A questão aí de mudanças ao longo do tempo, né? De tendências. Porque quando a gente pensa nisso, eu estou fazendo até uma formação agora em Agile People Coach, que fala muito sobre as tendências de pessoas e desenvolvimento de pessoas e RH. E como a gente vê, né? Hoje a gente vive num cenário em que os negócios e empresas estão começando a sofrer pressões com relação a isso de todos os lados. Primeiro, a gente tem o consumidor, né? A geração Z, Y, enfim, Alpha entrando aí, que está exigindo das empresas um posicionamento ambiental, um posicionamento de diversidade, um posicionamento de cuidado de saúde mental, várias questões que são exigidas hoje desses consumidores. Por outro lado, agora a gente vê lá na alta direção, talvez nos sócios, nos investimentos, empresas e os maiores analistas financeiros do mundo exigindo das empresas um posicionamento com relação à saúde dos colaboradores, com as práticas de ESG, que são exigidas hoje. Então, aqueles relatórios lá de empresas e avaliação das ações, né, são considerados esses critérios para você avaliar o quanto uma empresa vale, ou seja, tem um pressionamento agora também, uma pressão agora também de acionistas nesse processo, né? O que você falou, o entorno, então os concorrentes, os fornecedores estão se movimentando para isso. Então, assim... Você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz, então tem uma cobrança interna que a gente tem hoje nos meios de comunicação todos. Então, assim, ele pode optar por não ir por esse caminho, mas vai ser difícil.
a resistência agora passa a ser o contrário. Até então a gente via um mundo em que a maior parte das empresas tinha um cenário de que o meu colaborador está aqui para me dar dinheiro e eu vou ter o mínimo de custo por colaborador para poder me dar dinheiro. Essa era a visão de muitas organizações até então. E agora esse cenário está mudando, e está mudando de todos os sentidos. Então, não pensar nisso, eu concordo. Eu acho que é não pensar na sustentabilidade dessa empresa. O que a gente vê é que ainda tem muitos empresários e empreendedores que não têm uma visão estratégica. Ainda vejo 70%. Tem uma visão do agora. Eu quero ver esse ano, né? O fechamento desse ano, eu preciso pagar minhas contas. Não, e dá para entender esse cenário. Tem muito essa coisa. Eu lembro que na década de 90 eu fui mãe de intercâmbio. Eu recebi uma adolescente alemã na minha casa. Eu fui a mãe, eu e meu ex-marido fomos os pais mais jovens do iFeel, que era uma empresa de intercâmbio. E a gente, já naquela época, a gente via o seguinte: o europeu, ele programa as férias dele, né? Ele vai sair de férias daqui a 6 meses, tem toda uma programação. O brasileiro não tem esse hábito. Quando você fala da educação financeira, e a gente trouxe aqui na empresa também, a gente acredita nesse sentido, né, ajudar o colaborador a entender sobre a educação financeira, a gente está dando subsídio para que ele fique tranquilo e tal, e isso acaba repercutindo na minha rentabilidade. É isso que as pessoas não entendem. Que, assim, que você promover esse cuidado, essa experiência ao colaborador, não significa que você vai dizer amém, que você vai bater palma só. Você pode dizer não para o teu colaborador, e às vezes ele vai te agradecer por isso. Quando a Ale teve no chefe dela, o Toninho, né, que falou, não dá mais para ser RPA, é CNPJ, ela poderia encarar aquilo como uma coisa limitadora. Ele estava sendo maravilhoso com ela. Então, o limite às vezes aparece na vida da gente para abrir novas portas. Então, você pode dar limite para o seu cliente, para o seu cliente interno, colaborador. Você pode dizer não, você pode... Mas ele tem que entender o porquê e aquilo como estímulo para avançar. Mas para você dizer não, o que acontece? Essa genuidade, seu desejo, né? Essa legitimidade seu com a sua galera, ela precisa ser constante. Ela precisa ser dia a dia, né? Porque o meu relacionamento com qualquer um que tenha, quando eu olho no olho, eu falo, olha, tá errado, isso não é bom pra você. Não é bom pra você, não é pra, não é só pra alegra, né? Assim, tá fazendo merda, né? Teve um dia que... Esses dias eu falei com uma pessoa que trabalha comigo, eu falei assim, vem cá, você tá vindo trabalhar com tênis rasgado? Com meu cocô? Porque eu tenho intimidade com ela, já tá há 11 anos comigo. Com meu cocô? Tá comigo há 11 anos? Que é isso? Isso em outro lugar que a gente trabalha junto. A pessoa já sabe, assim, da minha legitimidade para dar esse feedback. Ela sabe que eu quero o bem dela, o melhor para ela. Não leva para lugar nenhum lá, pessoa. Nem passa isso na cabeça das pessoas quando estão conversando comigo. Porque a minha liderança é tão genuína que eu quero o bem dos outros, sabe? Sim, e passa a contagiar, né? Porque você começa a estimular esse tipo de comportamento no próprio time, né? E aí você deixa de ser a pessoa que só você tá ali estimulando, você passa a ter multiplicadores. Mas pra isso eu tenho que escutar também. Exatamente. Agora, a Alê tá falando... bastante. A Alê tá falando de uma coisa que é importante, que é assim... É não pensar na experiência do colaborador como alguma coisa pontual. Sim. Você pode ter eventos, que evento, por definição, é um acontecimento com data marcada e tal, mas isso é uma atitude diária. Sim. Né? Quer dizer, a importância disso fazer parte da cultura da empresa. Porque também não adianta você me contratar, vamos pensar, mapear aqui datas comemorativas, aí investir, fazer dia da criança, dia disso, dia daquilo e tal, e entre uma coisa e outra, o cara, por exemplo, o feedback só aconteceu uma vez por ano, na festa de final de ano. O cara faz um puta trabalho hoje, não fala pra ele, não elogia ele hoje não. Deixa pra elogiar só na festa de final de ano. O cara faz alguma coisa de errado, bota lá, anota lá. Quando tiver reunião de OKR, aprendi, viu? De OKR, aí a gente vai... Não, cara. Ou dá péssimas condições de trabalho pra ele. Exatamente. Então, é fazer parte do dia a dia. Por dois motivos. Um, porque o resultado é realmente...
legal, é o que vai potencializar o resultado. E porque assim, você acaba tornando isso realmente parte da cultura. Sim. Não é para fazer bonito. Não é. Agora, nem todo mundo tem a alma, tem o perfil da Alê, que é uma líder nata. Obrigada. Mas é verdade, a gente vê que você respira isso. Agora, a liderança é uma coisa que pode ser aprendida, pode ser desenvolvida, assim como a criatividade, sim. Cada um vai ter na sua medida. Agora, Lucy, eu não tenho esse perfil e tal, mas eu respeito e quero trabalhar o meu colaborador. Vambora! Sim. Você pode chegar e desenvolver isso. Então, não fique parado esperando para começar a pegar o telefone e ligar para a Conexão Talento para poder chegar e começar a gerar experiência do teu colaborador, se você for um exemplo de liderança. A gente te ajuda nessa formação, não é só para o teu colaborador, a gente dá suporte para o gestor, a gente dá suporte para o dono da empresa entender a importância e como é que se torna uma Alê. Sim. E uma coisa que eu fico pensando, assim, que eu acho que vocês duas pessoas muito criativas, como funciona esse processo criativo para vocês? Quando vocês vão pensar em, tenho que criar uma ação aqui pro meu time, ou tenho que fazer até para um cliente que está me chamando para fazer uma ação interna. Como que funciona esse processo criativo, assim? Porque eu conheço pessoas criativas que são perfis diferentes. Eu conheço pessoas criativas que são mais organizadas. Conheço pessoas criativas que são entendeu? Deixa eu viver, isso aqui vai acontecendo, assim. E me expliquem, como é que é no caso de vocês? Já tem um modelo ou é algo... Como eu tenho um modelo padrão, assim, que eu funciono. Legal. Eu escuto músicas estranhas, bizarras. Eu escuto Michael Jackson, eu sofro bullying na minha empresa por isso. Eu já tenho uma ancoragem, assim. Não, são os pancadões, assim, de Michael Jackson. Aí depois comecei a escutar Queen também, me abre muito a mente. Quando eu viajo, eu começo a criar também. Eu entro num estado flow bem de criação. E a minha equipe às vezes fica bem surpresa com as coisas que acontecem, com os treinamentos que surgem, com as reuniões, até com as atividades. Porque as atividades da Alegra, 90% sou eu que crio, né? Que legal. E aí os personagens sou eu que crio. A história da Alegra fui eu que criei. Agora a gente tem personagem exclusivo da Alegra. Antes eu pegava os da Disney e criava as brincadeiras. Agora a gente tem um portfólio de 30 personagens que vieram do mundo da Alegra, que saíram do mundo da Alegra. E as crianças já conhecem, cada personagem tem uma história, bem, bem interessante. Que legal, então eu vejo que o seu processo criativo é bem assim, sinestésico, né? Ele é visual. Ele é visual e auditivo. É porque quando você falou da viagem, eu imaginei você vivenciando esse momento da viagem. A viagem sou eu no carro, ouvindo música. Entendi. E vendo a paisagem. Que legal. Gente, eu acho que assim, encontrei meio que aquela metade. Carne, unha, porque é engraçado. Tem coisas que ela fala, eu falo, tá bom. Eu falo assim, é isso. Eu quase que eu falo assim, é isso. Assina embaixo. Porque assim, eu tenho uma coisa, eu digo em palestra assim, se o que você faz não tem nome, inventa. Eu sou uma gerenciadora de soluções. Existe essa profissão? Quero nem saber, pra mim existe. É isso, sou designer de experiências. Ponto. Porque é assim que eu me vejo. E aí, eu sou realmente uma pessoa muito criativa. Brota, eu digo assim, que ideia é uma coisa. A ideia é uma coisa que não me falta. Eu não tenho problema para ter, nem todas são grandes ideias, mas eu tenho muitas ideias, né? E assim, eu também sou uma pessoa cuja criação tá no ouvir, tá no ver, que assim, eu quando vou para um briefing, eu leio o meu cliente, eu ouço ele assim, a minha atenção está completamente voltada para ele. Seja no online, seja... Então eu já fiz muito formatura, casamento em 15 anos. Meus clientes corporativos acabavam me chamando para fazer aniversário da filha, o casamento e tal. E aí, por exemplo, eu fui atender um cliente que ele ia casar, e aí eu cheguei lá na reunião de briefing, ele falou, bom, então eu vou deixar vocês conversando. Eu falei, você não vai participar? Não, casamento é bolo da noiva, vestido da noiva, aquilo... Me deu o insight, o casamento, a primeira 1 hora do casamento era toda do noivo. Em cima do bolo só tinha o noivo.
tinha um fotógrafo fazendo foto do noivo, só foto dele, a trilha sonora eram músicas que tinham a ver. Ele foi a grande estrela na primeira hora, claro, com o consentimento da noiva, né? Então, é o próprio cliente que te dá a deixa para você botar a personalidade do evento. Porque eu vejo muitas pessoas impondo, né? Porque eu fazia evento social. Cara, tinha gente que fazia evento que era assim, você ia 1, 2, 3, 4 casamentos, eu já dizia assim, ó, quer ver? A mesa de chá tá ali, a mesa de bolo. E era exatamente a mesma coisa. Porque a pessoa tinha um padrão, ela era insegura, ela queria fazer o que dava segurança para ela. Não. Eu faço o evento, a ação, para fazer se comunicar, é a minha frase preferida, você conhece. Comunicar é fazer sentido no outro. O que eu crio tem que fazer sentido no meu cliente e nos colaboradores. Sim. Então a minha criação começa com o ler, o ouvir o meu cliente. E também adoro dirigir para poder criar, né, amiga? Adoro dirigir para poder criar. E a coisa brota, eu não sei te explicar. Empatia, porque você entra no flow de verdade. Não, é verdade. No estado hipnótico. É. Sim, eu não sei, eu realmente, as minhas músicas não são tão hardcore assim como a dela, mas adoro música. É assim, e vem e brota. Uhum. E brota, sabe? E é uma coisa, e eu tenho uma outra característica que é assim, você tá falando, eu me enxergo no evento. Uhum. Eu te descrevo em detalhes, isso já aconteceu contigo. Eu te descrevo em detalhes. E outra coisa que eu digo, para quem quer entrar, que é uma coisa que eu tenho batido muito e tenho me dedicado, que é a formação de profissionais para fazerem o que eu faço. E aí eu digo pro pessoal o seguinte, você tem que pensar no evento, no caso de um evento, né? Uhum. Tomando como evento, você tem que pensar nele acontecendo, para você testar a tua ideia. Sim. Porque assim, quando me chamaram para fazer a ação da Sandal no Réveillon de Copacabana, tinham vendido para o cliente que iam ter 250 kitesurfs sobrevoando sobre as cabeças de monitores, só que não venta em Copacabana. Então você tem que pensar na tua ideia colocada em prática, para saber se ela é execuível, se ela é relevante. Então, brota. Né? E acho que depois de 30 anos também de mercado, né, você vai aprimorando. Mas acho que o importante é você focar no teu cliente, no ouvir e conhecer ele. Que legal. E quando estão falando isso tudo, eu fico pensando muito assim, né? Numa realidade de uma empresa pequena ou média, né, como eu acho que é o caso da Alegra, que tem ali, enfim, um comportamento de colaboradores que às vezes estão ajudando em mais de uma frente, né? Tem que ser multidisciplinar mesmo, tem que vestir a camisa e estar ali no dia a dia, que tem às vezes muita atribuição, a empresa pode estar num momento de crescimento, né? Como que essa empresa faz para criar essas ações? Assim, vocês acreditam que isso realmente tem que ficar com a liderança? É importante ter alguém cuidando disso? Se é necessário ter uma pessoa, como que ela se organiza para que isso aconteça de forma contínua, como a gente está falando aqui? Não, se eu pego um evento maior, eu tenho uma equipe maior. Uhum. Eu tenho equipe de escritório, que cada um tem suas funções. Mas quando eu vou pegar um hotel, onde eu tenho que criar exclusivamente alguma campanha para esse hotel, a parte de criação sempre é comigo, mas a de logística geralmente fica comigo com a Nicole. Uhum. E aí se tem a parte de operações e de compras, aí tem uma outra equipe para fazer, estoque, outra. Eu não misturo os braços. Legal. Primeiro porque eu não acho isso justo com o funcionário. E aí você já começa a fazer gestão de conflito, ele não é pago para isso eu não acho certo. Aí você já começa a fazer cagada. Isso pode entrar no escopo do projeto. Sim. Né? Assim, dependendo de onde vai ser o trabalho também, ele é remunerado diferente. Sim. E quando isso precisa acontecer? Quando você pensa criando experiências pro time da Alegra, tem alguém hoje que faz isso ou isso parte de você? Quando você pensa nas experiências pro time, assim, ao longo do ano? Quando a minha coordenação tá envolvida, eu penso em tudo para gerar também surpresa para eles. Porque eu tenho gente que tá comigo há 11 anos. Sim. Então, motivá-los também hoje para mim é um desafio. Imagina, quem tá comigo desde a época que eu não tinha nem CNPJ, eles eram os bebês e eu também. Então, Aí, por exemplo, agora no treinamento do dia 8 e dia 9, eu mandei fazer uma camisa que tá escrito liderança e atrás tá escrito velha guarda. Que legal. E vou dar para eles. E pros novos está escrito nova geração.
que é uma coisa diferente, é um reconhecimento, sabe? Até pra galera que eu acabei de contratar, ver quem é a coordenação, sabe? E aí eu vou ter coisas diferentes também. A gente vai gravar uma coreografia nova, porque a gente tá muito tempo sem dançar, isso faz parte da nossa cultura, da nossa essência. Então esse treinamento de agora, eu tô indo 1, 2 e 3 para São Paulo fazer um outro treinamento de inteligência emocional, só para trazer conteúdo novo pro dia 8 e dia 9, porque a galera tá seca num treinamento, há um tempão sem ver nada, e eu tenho que levar a ferramenta nova. Eles amam PNL, amam autoconhecimento. Você pede para fazer, eles já estão lá fazendo. Que legal. Então, quando eles estão... cultura, né? Tem cultura total. Cultura total. E eu passei por uma situação muito interessante. Porque aí o que acontecia? Aí acontecia que ninguém queria sair da empresa. Acontecia que ninguém queria sair da empresa, é ótimo isso. Ninguém queria Que problema bom, né? Mas começou a ficar interessante e eu tive que tomar uma decisão agora há pouco. Eu vou até compartilhar isso com vocês. E aí o meu grupo já estava ficando em 100, 110 pessoas. E aí a Nicole, que é minha gerente, queridíssima, falava assim, Ale, a gente já tá com 110 pessoas, tem gente que, nossa, não nem fala nada, e tem gente que fala e sumiu, sabe? Mas são pessoas que não conseguiam sair do grupo, porque gostavam, porque às vezes apareciam num treinamento. Mas eu fiquei pensando, eu sempre liberava treinamento para todo mundo. Eu tinha uma filosofia para sempre alegra, uma vez alegra para sempre alegra. Mas ao mesmo tempo, essa última renovada de ciclo que eu dei, algumas pessoas saíram, mas eu sei que não iam fazer tão bem esse vai e volta, sabe? Uhum. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu preciso valorizar quem está, efetivamente. Então eu falei assim, quem está na empresa e quer continuar na empresa, pega um evento só um evento no mês e tem direito a participar dos treinamentos. Pra vocês terem ideia de como os treinamentos são bons. Não precisa mais nada. Ou uma colônia de férias, enfim, alguma coisa. E aí você tem direito a participar dos treinamentos. Quem não conseguir mais, não quiser mais, não tem mais o direito de participar dos treinamentos. A gente faz um valor simbólico. E aí a gente pediu para essas pessoas saírem do grupo e para eu valorizar também, sabe? Conseguir manter mais essa cultura que você está criando. criando. É o momento do limite. Foi o momento do limite. É importante. Entendeu? Foi o momento do limite de eu falar assim, não, isso é um direito de quem tá. Agora, entendeu? Quando você coloca isso, ela deu o olhar dela trabalhando para dentro, né? E aí eu queria, nesse mesmo a sua pergunta, é o caso das empresas que nos procuram, né? E dizem assim, a gente quer contratar porque a gente tem um super departamento de RH que faz eventos incríveis, só que o pessoal do RH nunca é contemplado com a experiência. Porque o RH é quem está sempre organizando. Então, esse também é um motivo, por exemplo, para contratar aqui, por exemplo, a Conexão. Eles têm um departamento de RH e eu amo, você sabe, da minha paixão para o departamento de RH. Eu dei aula na graduação, pós-graduação de RH e eu admiro demais o pessoal do RH. E assim, e é o meu ponto de contato em qualquer empresa. É quem conhece o empregado, né? Então, dentro da empresa, vamos lá, quando contratam a gente, e aí a gente vai conversar com o cliente, aí a Conexão me chama, Luci, tem aqui um projeto tal para você, e aí com a Elisa, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião de atendimento, a gente já falou com o dono da empresa, a gente já falou com o gestor de RH, a gente já falou com o gestor de comunicação. Tem várias portas de entrada, né? O importante é que, uma vez decidido internamente que vai se cotar, se desenvolver uma campanha ou uma ação, precisa ter uma comunicação interna fluida e objetiva, né? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que a gente fala com alguém e o tempo e o caminho que aquela aprovação ela leva dentro da empresa para ser aprovado ou não é um absurdo, né? Porque assim, a empresa não trabalha autonomia,
a empresa não trabalha. Então é importante que essa empresa não só queira levar a experiência do colaborador, mas entender que a gente pode ajudar ela a se organizar internamente para que esse processo de contratação, a criação, de logística, ele possa acontecer tranquilamente. Porque às vezes são tantas pessoas precisando olhar, ver, analisar, que uma coisa... então entra aí a questão da antecedência. Quanto maior a antecedência a gente tiver para organizar uma ação, mais tempo a gente tem para orçar, reorçar, mudar. Agora, o processo interno de uma empresa tem que viabilizar isso e entender que você fazer uma ação de Dia das Crianças, por exemplo, não dá para você chegar pra gente com uma semana e falar, tá aprovado. Eu preciso de 15 dias minimamente para fazer brinde, eu preciso criar roteiro, eu preciso ensaiar. Se eu contrato a Alegra, por exemplo, para fazer, eu preciso dar a Alegra o tempo de roteirizar, de ensaiar, de ver, de blá 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 blá. Então, é um projeto, né? Ninguém resolve ter um filho, o filho leva 9 meses para ficar pronto. Ninguém pode imaginar que um evento vai... E não é só uma questão de dinheiro. Eu pago. Às vezes não é só uma questão de dinheiro. Sim. A gente tem que ter o tempo para a ideia. A própria criatividade que a gente falou aqui. Então, né? assim, trabalhe internamente a sua equipe de experiência do colaborador. Seja, junta alguém de RH com alguém do marketing, alguém da comunicação, sabe? Sim. E um representante, talvez, dos próprios colaboradores, que nem na universidade que a gente tem, no conselho acadêmico que tem representante, coloca um colaborador, 2, integrando. Eles vão se sentir muito mais reconhecidos. Sim. E se não for bom, tem que falar também, que quando o treinamento não é bom, eles vêm pra mim e falam. Mas eles se sentem à vontade, sente que tem espaço. Isso faz parte da cultura. Olha, essa aqui, porra, foi de cara, teve um cara que eu contratei, o cara foi muito caro. Foi fazer o quê? Acho que foi uma... Principalmente porque não deu certo, aí fica mais caro ainda. Foi um teta-rilha, e chegaram pra mim e falaram assim, que cara foi esse? O que foi aquilo? Aí já começa aquela sacanagem toda assim pra mim. Teve um treinamento, foi muito legal esse treinamento, eles lembraram. A gente fez pra colônia, a gente separou as equipes, cada equipe que ia pra cada colônia, e a gente fez uma super gincana. E eu ia soltando as provas pra eles, assim, sabe? Ia provocando eles no grupo do WhatsApp. Teve uma prova que era a gincana do abraço. Eles tinham que sair na rua e gravar um vídeo abraçando os outros na rua. Tipo aquele cara do cartaz. Pedindo abraço na rua. Que legal. Eu fiz uma edição disso, gente. Ficou a coisa mais linda do mundo. E aí cada vez eles tinham mais provas e mais provas, mais provas. Teve um treinamento também que eu fiz baseado no Tropa de Elite, que eram provas físicas, a gente fez lá na quadra do Fórum Cultural também, foram todos de preto, aí eles fizeram raca, quem chegava atrasado, o grupo todo tinha que pagar a flexão. Que legal. E tá muito conectado com a essência da empresa, do que faz, né? E eu acho que isso é o mais legal, sabe? Não é... Você vai explicando as ações e eu consigo correlacionar isso com o que eles fazem pro cliente, né? Com o dia a dia de trabalho. Teve um que eu fiz, que o ovo era o cliente. Isso eu fui muito doida. Eu joguei o ovo na água. Todo mundo entrou no mar, molhou todo. Olha. E as histórias ficam, bem Salvador dali, né? Olha, eu acho que isso é bem interessante. Eu estava te contando que eu fui convidada para dar um treinamento agora sobre a experiência do colaborador para uma empresa, para os colaboradores, e é a escola Zion, que é uma escola que vende curso de game. Na Miguel de Frias é o Zion Geek, que é a escola para adolescentes até 13 anos, né? E eles têm 7 unidades, incluindo 2 em Minas Gerais. Então são 4 encontros. E aí eu cheguei lá, quando eu fui convidada, eu fiquei naquela euforia, né? Eu não tinha insegurança quanto ao conteúdo. Legal, eu faço isso há 30 anos e tal. Mas pela responsabilidade de uma empresa que trabalha gamificação o tempo inteiro, tecnologia, que eu amo tecnologia, adoro games, jogos, assim, de gamificar tudo, mas é uma responsabilidade. Quando eu chego lá, as equipes têm escudos, tá lá no meu Instagram, as fotos. Cada equipe tem um escudo, tem uma persona, é quase que uma... Um time de futebol, né? League of Legends, sabe? Lá eu me senti no coisa.
E aí, assim, foi uma energia muito boa, porque eu já lancei desafio, e tudo deles é com desafio. Tem aquele Reels da Anitta com o coreógrafo, tchan, 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 e faz assim e tal. Eu lancei um desafio para eles têm que me mandar até hoje, em que cada equipe vai reproduzir aquele Reels, mínimo de 3 pessoas, vendendo a Zion e as equipes, né? E você pensa que eles reclamam, tamo dentro, você quer? Aí começam os gritos de guerra deles e tal. Você já foi convidado para integrar a banca do desafio final deles, que vai ser no último encontro. Agora, a empresa, você entra na escola lá, o Leandro Moreira, que é o CEO, eu falei para ele na palestra, eu fui guia da Disney durante 10 anos, né? E eu falei para ele, eu entrei aqui na Zion, parecia que eu estava entrando em Magic Kingdom. Tem mais a ver com Epcot, mas Magic Kingdom pela magia. Ele ficou doido, porque ele ama a Disney. E ele compra muito a ideia. Que aí você quando você tem um cliente que compra a ideia, você pode viajar e criar muito mais. Eu falei, pro desafio final deles, eu já vou colocar a minha mentoria incluída para eles realizarem a ação, porque cada grupo vai ter que propor uma ação ou para público interno ou externo, já receberam um briefing. Aí ele falou, para a empresa, para o grupo que ganhar, a gente faz, sabe o quê? Propõe uma viagem. Aí eu falei, legal! Aí a gente já viajou. Ele entende que esse investimento vai fazer toda a diferença. Então, toda sexta-feira, a escola não dá aula. É dia de legacy. Então, é dia de encontro. Então, toda sexta-feira tem um profissional para falar com eles. Eu vou ter 4 encontros. Tem gente que é 1 encontro. Para falar de liderança, para falar de venda, para falar de evento, que é a academia, que é uma outra coisa que as empresas precisam entender, que levar minimamente o conhecimento, como você faz, aprimoramento, porque é muito mais interessante, muito mais resultante, muito mais econômico investir em quem já vestiu a camisa do que você mandar embora o João para contratar a Maria, que tem uma certificação maior do que o João. Para que eu vou contratar o João? Eu capacito o João. Ele já está fidelizado, gente. Né? Então, eu já viajei com todos os meus líderes, a empresa arcando com tudo. Foi uma viagem maravilhosa, um final de semana todo, os líderes e as famílias. E tem uma história muito engraçada. Eu fui fazer uma consultoria de recreação num hotel. Fiquei 6 meses fazendo consultoria nesse hotel para a equipe de lazer. O hotel não me pagou. No final, eu já estava tão de saco cheio de cobrar que eu cheguei com toda a documentação, fiz assim pro gerente, ó. Tá aqui. Ah, Alessandra, vem cá. Eu falei, vou fazer o seguinte, me paga com permuta? Aí ele já abriu um sorriso daqui até aqui. Ele, claro, vamos negociar. Eu dei o nome de toda a minha equipe de coordenação. E são só essas pessoas aqui, mais as famílias. Não, mas é muita gente. Eu falei, pois é, mas foram 6 meses. Aí o pessoal fica assim, Alessandra, eu tô doida pra você pegar uma... Eles ficam doidos pra pegar a consultoria de novo. Não, fica doido você pegar a consultoria que não te pague. Que não me pague. Nossa. Fomos todos pro hotel, ficamos lá, levaram filhos, mas foi bom demais. Que legal, isso fica pra memória. Levei todo mundo, foi inesquecível. Isso fica pra memória e isso que cria cultura, né? Isso que cria o dia a dia, assim. Você pode ter todas as políticas, pode ter as estruturas, mas é isso, é aquela história, é o dia a dia. É o olho no olho, são essas ações, são viagens, são experiências, né? Isso vai construindo o time maravilhoso que você tem hoje, né? Muito por conta de diversas ações. Mas pensando assim, eu queria pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, que a gente já tá chegando no fim, passa voando. Que vocês pensassem numa pessoa que está aí no momento ouvindo a gente, querendo levar uma ação diferente para a empresa, já entendendo tudo que a gente falou aqui. Por onde ela começa? Tem algum start? Assim, se a empresa não tem muitas ações internas, é uma empresa mais tradicional, mas agora está querendo entrar nesse movimento, já comprou essa ideia, né? Como que vocês acham que é um bom caminho para startar ações internas de experiência para o colaborador? Olha, uma ferramenta que eu uso desde sempre, que é super simples, se chama Gosto Não Gosto.
tão óbvia quanto o nome da ferramenta. E a gente usa até hoje na Alegra. E é exatamente isso. Ele ganha um papel dizendo o que ele gostou e o que ele não gostou. No aniversário, na colônia de férias, no treinamento, enfim, no bate-papo, em qualquer momento que ele teve conosco. E a partir daí a gente vai aprimorando a empresa. No início eles não vão falar muito, mas a cultura de feedback ela é construída assim. E aí eu aconselho que você não devolva na mesma hora, né? Vá se acostumando a ouvir, que não é fácil, às vezes vem coisas que o líder não está preparado, e você vai respondendo. Você não precisa fazer tudo o que ele falou, que ele não gostou, mas você precisa responder o porquê que não está fazendo, ou o que você gostaria que acontecesse, e em quanto tempo você pode fazer o que ele não está gostando também. Que interessante, porque é isso, é simples, né? Mas é muito relevante. Não precisa daqueles nomes blá, blá, blá. Gosto e não gosto, curto, não curto, enfim. Que legal, ótima dica. Bom, dando um olhar assim, pensando no empreendedor, na empresa que ainda não faz, ou que acha que não está tendo resultado, eu acho que o primeiro convite que eu faço, primeiro que assim, estar ouvindo esse podcast já mostra que você tem dentro de você uma sementinha, né, de quem sabe da importância e da relevância de gerar experiência para o teu colaborador. Você não precisa saber o que é isso, você não precisa entender. Apesar disso existir a vida inteira, empresas que já faziam isso, né, mas nem todo mundo aplica, né? Então, você pode começar chamando quem faz isso, de novo, convidar, telefonar para o pessoal da Conexão Talento, por exemplo, que é uma empresa especializada nessa área também, e pedir para alguém explicar. Eu vi um podcast lá falando, mas eu nunca fiz isso. Assim, o que é exatamente gerar experiência para o meu colaborador? Por que eu devo querer fazer isso, me preocupar? Eu não sei se esse negócio... sei lá, cara, eu acho que uma empresa é pequenininha e a gente vai até você e a gente vai te explicar o que é. E você vai entender que isso vai gerar experiência para o teu colaborador, mas para você também vai ser uma coisa que vai te dar muito prazer, vai te dar tranquilidade, vai te dar norte. Você vai passar a olhar o teu negócio com muito mais clareza, porque você vai passar olhando pelos olhares do teu colaborador, né? Então eu acho que é esse convite. Se você ainda não pratica, se você não sabe o que é, busque essa informação e depois faz dentro do teu poder, da tua estrutura. A gente está habituado e a gente tem o perfil de criar projetos para atender a teu tamanho, porque às vezes não é só uma questão de orçamento. Nós temos empresas que têm uma estrutura enxuta, que tem uma arrecadação mensal, que tem uma receita mensal muito grande. A questão não é só o dinheiro, a questão é até ir preparado. Ninguém chega numa academia no primeiro dia e faz 100 abdominais, vai morrer. Não dá para chegar numa empresa e já querer resolver tudo numa primeira ação e achar que você vai ter funcionários fidelizados de uma primeira vez. Então, a primeira coisa é queira entender, fazer, procura gente para entender e vamos embora começar a transformar aí e gerar experiência para todo mundo e ser muito bom. Que bom. Olha, foi muito bom o nosso bate-papo, tô muito agradecido pelo papo, eu aprendi a beça, inclusive, então acho que isso é o mais legal aqui, a gente tá nesse ambiente de aprendizado que a gente comentou tanto aqui ao longo do podcast. Queria, para finalizar, que vocês dessem pro público o contato de vocês. Gostei da Alessandra, gostei da Lucia, onde que eu acompanho vocês? Então comentem aí um pouco de como o público pode encontrar vocês e se tem também uma frase final, alguma coisa que quer deixar como mensagem. Meu contato é alessandra.durão do Instagram. Telefone também, que eu vivo nele, é 995888992. Legal. O Instagram da Alessandra é maravilhoso, gente. Tá cheio de conteúdo bom lá agora. @LuciDecache, Luci com Y, DSCACHE. Meu telefone é 21 999881310. Agora, você também me acessa acessando a Conexão Talento. Eu sou consultora daqui, então quer falar comigo? Entre em contato com a Conexão Talento e a gente marca
uma call e tal. Agora, eu quero agradecer essa call por eu ter conhecido a Lê. De verdade. Que legal. Foi, assim, um presente. Também me arrepiei quando eu falei isso. E, assim... rolou uma conexão muito forte aqui hoje. Conexão de talentos. E, assim, eu já tô curiosa. Eu já tô... Aquela coisa da ideia. Não pense que eu já não pensei em milhões de ideias para fazermos juntos a conexão, a Alegra, a Decasticon. Eu acho que se preparem. Esse podcast vai dar o que falar. Nossa, se preparem. Quer ter nós três juntos num projeto, numa coisa? Liga para Conexão Talento, que a gente já está aqui esperando para criar experiências incríveis para os seus colaboradores. Meninas, muito obrigado. Foi maravilhoso. Queria agradecer a participação de todos que estão aí. Falar que toda quarta-feira estamos aqui ao meio-dia no YouTube, ao meio-dia no Spotify, sempre com episódio novo, um bate-papo assim bem informal, sempre com convidado diferente. A gente tá aí no Outubro Rosa, chegando aí já quase no fim desse mês, então eu queria agradecer ao público que tá toda semana aí com a gente e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, até semana que vem. Tchau. Beijo!